De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e nesse vídeo aqui para te atualizar sobre essa saída que está acontecendo do Grêmio, uma negociação de última hora, uma informação que inclusive pegou muita gente de surpresa nos bastidores do Grêmio e eu quero que você só dê aquela moral pro canal para a gente dar detalhes aqui. Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e, claro, né, um comentário aí que você vai preparando enquanto eu vou destrinchando os detalhes dessa informação para também eu poder saber o que você está pensando sobre isso. Isso tudo é de graça, né? O like, o sininho, a inscrição, mas para mim, para o canal, são movimentos muito importantes porque aí o YouTube entende que o conteúdo vale a pena, entrega o vídeo para mais gente. A informação é essa, tá? O Grêmio está negociando com o Vitória uma saída do Wagner Leonardo. Essa informação que foi trazida primeiro pelo Fábio Lázaro, craque repórter lá do UOL, ela é uma informação que a direção do Grêmio confirma. Algumas pessoas confirmam e outras não desmentem a informação. Elas não negam, mas também, né, ficam naquele mussum ensaboado, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Não respondem, mas também não desmentem, não negam, enfim. Essa é a informação. Eu conversei com uma pessoa do Vitória que me disse que o negócio não estava acontecendo, mas a direção do Grêmio confirma isso e são pessoas confiáveis que dentro do Grêmio dão esse relato de que o negócio sim está acontecendo com o Vitória. Tem um ponto importante dessa negociação que é o formato do negócio. Isso ainda não está definido, ou pelo menos isso não é confirmado ainda oficialmente pelo Grêmio. O Fábio Lázaro, lá no UOL, o primeiro repórter a falar sobre isso, ele diz que a cobrança do Vitória na CNRD estaria sendo abatida na ida do Wagner Leonardo para o Vitória. Só que tem um ponto aí. Na matéria do UOL, o Fábio Lázaro cita uma cobrança de 2 milhões de reais do Vitória na CNRD. Essa é uma cobrança de 2025. O saldo de 2026 atualizado da cobrança do Vitória é de praticamente 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. Porque envolve especialmente parcelas desse ano de 2026, da compra do Wagner Leonardo, né, que o Grêmio não terminou de pagar e atrasou parcelas ao Vitória. Tinha uma parcela em ali 1 milhão de euros e outra de 1,5 milhão de euros. Então a gente está falando de pelo menos 2,5 milhões de euros, estamos falando de quase 13 milhões de reais. O Grêmio não pagou essas parcelas, a direção do Vitória já tinha cobrado publicamente o Grêmio, inclusive, em relação a isso, e a informação do Fábio Lázaro é que esse valor está sendo envolvido no negócio. O Grêmio ainda não confirma isso, tá? O Grêmio não confirma que esteja abatendo essa dívida, mas é uma possibilidade, né? Pela situação financeira que o Grêmio vive, é bem plausível se isso for acontecer. Vamos lembrar aqui que, por exemplo, Grêmio, Botafogo e Vitória, um deve para o outro deve para um nesse bolo aí, eles chegaram a se reunir ano passado para debater um fundão assim, né, entre os três clubes. Ó, tu me deve aqui, me dá esse jogador, a gente abate aqui, assim, assim, assim. Um triangular entre esses três clubes aí, em que todo mundo ficasse satisfeito, pegasse um jogador do outro, abatesse o dinheiro de uma dívida do outro, enfim. Mas isso nunca aconteceu, né? Tanto é que o Grêmio é um dos clubes para quem o Botafogo mais deve, e o Grêmio agora pegou o Matheus Nascimento lá no Rio de Janeiro para abater uma parte da dívida que o Grêmio entende que não receberia do Natan Fernandes, né? O Grêmio ainda deve receber valores, né? Tem que receber valores do Botafogo referentes ao Cuiabano, que o Botafogo está devendo. Bom, mas sobre o Wagner Leonardo, ainda não há uma definição sobre o molde dessa negociação. E o valor é maior do que esse citado pelo Fábio Lázaro no UOL. Não são só 2 milhões de reais. O Grêmio está devendo 13 milhões de reais para a equipe do Vitória. O Wagner Leonardo tem contrato em Porto Alegre até dezembro de 2028. No início desse ano, na primeira janela ainda, ali por março, quando já estava mais para a reta final também daquele período de janela dos estaduais, né, entre o fim da janela internacional e aquele chorinho da janela dos estaduais, o nome do Wagner Leonardo já tinha sido tentado pelo Vitória, mas na época o Luiz Castro não aceitou a liberação. Ele entendeu que o Wagner Leonardo podia ganhar ainda minutos, espaço, ser importante no elenco. E agora a informação é de que as direções estão conversando e a tendência é de que o negócio aconteça. Até porque, repito, a situação financeira do Grêmio é bastante delicada e o Grêmio quer mandar gente para outros clubes para aliviar a folha mensal, né? Para aliviar a folha de pagamentos.
e isso é algo bastante importante. Qualquer movimento que aconteça nesse sentido, ou quase qualquer movimento, é importante, né? Se o Grêmio liberou o Arthur, que era o capitão do time, um movimento como esse do Wagner Leonardo faz sentido dentro da matemática do clube. O contrato dele é até 2028, o Wagner Leonardo foi comprado por 26 milhões de reais na época, 4 milhões e meio de dólares. Isso foi no fim da janela do ano passado, né, no último dia de 2025, da primeira janela de 25, quando o Grêmio, naquele momento, fazia a maior compra da sua história ao buscar o Wagner Leonardo por 4 milhões e meio de dólares no Vitória. E agora ele provavelmente vai voltar para lá. Um último detalhe, um temperinho aqui sobre essa situação, tá? Eu cobri o jogo entre Vitória e Grêmio no ano passado em Salvador, que foi um jogo que foi o primeiro do Wagner Leonardo de volta ao Barradão em Salvador com a camisa do Grêmio. E a torcida do Vitória estava maluca com ele, porque o Wagner Leonardo era capitão do Vitória, capitão no acesso, título da Série B de 23 e o capitão do título baiano de 24. E em 25 ele sai pro Grêmio e chega no Grêmio e ele é perguntado na coletiva e ele diz que, né, chegar num clube maior e tal. E isso deixou os torcedores do Vitória, obviamente, muito chateados. E o ambiente no Barradão era quase insuportável. Era a vaia do primeiro ao último minuto, sempre que o Wagner Leonardo tocava na bola. Foi um ambiente de caldeirão contra ele. Jogaram notas, cédulas falsas, né, de dinheiro com o rosto do Wagner Leonardo. Fizeram lá um mosaico escrito Judas, com cada cidadão lá segurando uma letra na arquibancada. Foi assim um movimento muito forte da torcida do Vitória contra o Wagner Leonardo naquele jogo que terminou empatado lá em Salvador. E eu tava lá e eu posso dizer para vocês que foi assim uma recepção nada amistosa pro Wagner Leonardo, que pode estar voltando pro Vitória nesse momento. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo. Isso é muito importante aqui pro crescimento do canal. Valeu?